Olá, 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 né? Salve, salve! Mais um dia abençoado por Deus, né? Mais um dia estamos aqui na presença de Deus, né? Olha, receba o meu grande abraço, né? Um abraço de irmão, um abraço fraternal, um abraço cordial, né? Cordial vem de cardia, de coração, né? Receba aí o nosso abraço. O ser humano é carente do afeto, né? O ser humano é carente do afeto. Estamos em uma crise muito grande, mas o ser humano precisa por dia, no mínimo, de 5 abraços, né? Se aí você está perto de uma pessoa só que você possa abraçá-la, o abrace, né? Eu tenho lá a minha neta, né? Que eu amo tanto. Oh, meu Deus, quando eu estou com ela, como é gostoso, né? Sorrir, brincar, como é maravilhoso curti-la, né? A vida é muito bela, a vida é muito bela, né? E outro dia eu via o doutor Antônio Roberto, eu gosto muito dele, e ele dizia o seguinte: você, quando brinca com uma criança, não é porque ela precisa de você, não, mas é porque você precisa dela. Você precisa dela. Que coisa linda, né? Nós é que precisamos. E nós colocamos na cabeça que é a criança que precisa, né? Nós é que precisamos dela. Meus queridos, beijo no coração. Por favor, né? Você que ouve aí no meu YouTube, né? Se inscreva aí, né? Se inscreva aí para você receber os avisos, né? A gente sempre tem uma palavra aqui da Bíblia, né? Uma reflexão da Bíblia para você, teológica, né? E é lógico, com busca nos conhecimentos também, tá? Para somar, para fazer a gente ficar mais, conhecer mais das coisas, né? Jesus foi quem disse que nem só de pão viveria o homem. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas viverá também de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus, né? Olha, a nossa alma tem fomes. Olha, quando eu estou pregando, geralmente eu costumo citar livros, porque se a pessoa quiser lá ler, né? Eu li um livro chamado Carícia Essencial, do Dr. Roberto Chiniachik, né? Lá ele fala de muitas fomes que nós temos, né? Fome de abraço, fome de ser abraçado e tantas fomes, né? Mas a gente sabe de duas fomes, do alimento e da alma, né? Porque a gente sintetiza, né? Então nossa alma precisa ouvir essa palavra, tá? Porque as angústias estão aí, são muitas, né? As angústias são muitas. A nossa alma é alimentada com o valor das palavras, né? A Bíblia diz que a palavra tem poder, que a vida e a morte estão na palavra. Mas a minha palavra nesta noite será o seguinte: eu quero falar do maior tesouro que pode ser achado ou encontrado. Olha, a palavra achar, quando é que eu devo usar o verbo achar? Quando eu estou procurando alguma coisa, né? Há um canal de televisão SBT, diz assim: quem procura, acha que verdade. Se você procurar, você vai achar. Agora, o verbo encontrar, não. O verbo encontrar, nós devemos usá-lo quando a gente não está procurando uma coisa, a gente encontra aquilo. Por exemplo, Pedro Álvares Cabral não procurava o Brasil, mas ele encontrou. Então o verbo encontrar é quando você não está procurando. Não vê quando a gente diz assim? Às vezes dentro de casa a gente procura alguma coisa e não acha. E aí vai procurar uma outra coisa e aí encontra aquela que estava procurando agora há pouco. Aí usa o verbo encontrar, tá? Olha, aqui em Mateus, vou ler um versículo só. Capítulo 13, versículo 44. Agora Jesus está falando de parábolas. Domingo eu falei que aquele texto que eu li não é parábola. Mas agora ele está falando de parábolas. Parábolas é comparação. Jesus contava uma história terrena para falar dos valores celestiais, que aí ficava mais fácil da compreensão humana. Jesus falou assim: também o reino dos céus, olha, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Olha, Jesus, ele veio anunciar um reino. Não era um reino deste mundo, não era um reino político,
Muita gente, ele inclusive foi morto, né? Os fariseus tinham medo de perder o lugar para ele. Tinham medo do imperador romano, Tibério, Augusto, né? Algum imperador daquele tomar o poder deles e colocar na mão de Jesus para cuidar da vida espiritual do povo. Mas não era esse o reino que ele pregava, não, né? Agora, tanto não era que quando ele estava morrendo da pior maneira possível naquela cruz, o ladrão na cruz ainda disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Paraíso, lugar que não tem dor, paraíso, lugar que não tem adversidade, paraíso, né? Este é o reino dele. Ele, na oração do Pai Nosso, ele diz que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu, né? No céu, a vontade de Deus é soberana, ela acontece, né, de maneira total. Aqui na terra, porque ele fez seres com livre-arbítrio, então o homem tem escolhas, então nem sempre a vontade de Deus é suprema, né? Aqui existe uma vontade, mas uma vontade que permite o homem tomar as suas próprias vontades, né? Então é uma liberdade, é uma vontade, mas depende de quê, né? Depende de quê, né? O que a pessoa quer fazer, tá? Mas vem cá, olha, então Jesus disse: o reino dos céus, ele é semelhante a um tesouro escondido no campo. Interessante. A terra de Israel é uma terra mais ou menos igual Minas Gerais do Brasil. Porque Minas Gerais tem esse nome por causa dos bandeirantes, né? Homens que procuravam pedras preciosas, procuravam diamantes, né? Tivemos vários bandeirantes, né? Temos lá o Fernão Dias, temos uma estátua lá na 381 entre Belo Horizonte e São Paulo, que tem uma grande estátua a um grande bandeirante. E a rodovia 381 tem o nome dele, Fernão Dias, um bandeirante que estava procurando pedras preciosas. Houveram tantos bandeirantes. Mas olha só, ele disse que esse homem estava querendo comprar um lote, comprar umas terras, e ele foi lá e descobriu que nessa terra tinha pedras preciosas. Olha, quando Jesus falou isso, ele sabia o que estava falando. Meu tio, há alguns anos atrás, ele se chama Sebastião Amaro dos Santos, foi o homem que me apresentou o evangelho, o evangelho mais puro que você possa imaginar, esse evangelho que está aqui. Meu tio, ele teve muita influência, graças a Deus, né, na minha conversão, não porque ele me persuadiu, mas ele me levou a pensar, me levou em congressos, né, é maravilhoso. Meu tio está vivo. E eu tenho o maior carinho por ele, tio Omar. Ele teve a oportunidade de fazer algumas viagens internacionais, e quando ele foi a Israel, logo quando ele fazia uma viagem internacional, ele esteve na Holanda, em Amsterdã, com Billy Graham, esteve já algumas vezes nos Estados Unidos, e ele esteve lá na Ásia, né? E eu perguntei para ele, quando ele viajava, logo que ele chegava, eu ia visitá-lo. Eu perguntei: meu tio, de que o povo de Israel vive? E ele me disse: olha, o povo de Israel não é pobre, lá 50% vive de pedras preciosas, de lapidação de pedras preciosas. 25% vende de livros. Eu não sei a questão de literatura totalmente Israel. A obra de literatura que eu conheço é a Bíblia, né, de literatura. Mas eu estou dizendo isso porque eu já estudei a literatura do Brasil, já estudei a literatura de Portugal, estudei a literatura da Europa, estudei a literatura da Nova Inglaterra, mas eu não estudei em si agora como que Israel vive, né? Mas ele me disse que 20% vive de venda de livros, quer dizer, ser escritores, e 25% vive de turismo. Inclusive, turismo em Israel, né, é subsidiado pelo governo israelense, né? Mas, olha só, Jesus disse que um homem queria comprar um campo e ele foi lá e encontrou pedras preciosas. E ele foi e vendeu tudo que tinha, comprou aquele campo e teve gozo, teve alegria. Jesus estava falando de algo muito mais profundo. Vocês devem saber quais são as teorias, né? Por exemplo, de Piaget, de Skinner, de Platão e de outros. Quando a gente estuda
sobre a teoria do aprendizado, cada um defende uma coisa. O Platão acha que o espírito do homem foi feito antes que ele nascesse. Quando ele nasce, esse espírito já existia, talvez lá em Deus, né? Talvez já existia com Deus, né? Mas ele já vivia antes. E alguns teóricos do aprendizado, eles dizem que o saber, ele é inato, né? A filosofia diz que o saber é inato, ele está dentro de nós. Por que nós vamos à escola? Porque o professor que mediu o conhecimento, ele desencadeia em nós, mas o saber está dentro de nós. Mas acontece que é um teórico, o Platão, por exemplo, acha que o homem é uma tábua rasa, né? Tábua porque o ser humano escrevia na tábua antigamente, né? Mas vamos trazer isso para a linguagem do século XX, quer dizer, o homem é uma folha de sulfite em branco, né? Ele vem e os pais escrevem nele. Então, preste atenção, toda a nossa formação de imediato, por isso que era muito dito que nós somos fruto do meio. Isso há muito de verdade, tá? Olha, nós recebemos aí essas informações, o bombardeio de informações. Nós recebemos um bombardeio de informações, né? Nossos pais escolhem a nossa comida, escolhem a nossa roupa, nós por algum motivo, né, por vontade de Deus, nascemos naquela cidade, nascemos no seio daquela família, coisas que não podemos escolher. A filosofia fala isso. Você sabia que tem coisa que você não pode, você não determina? Por exemplo, quem pode determinar se vai chover ou não? E se formar nuvens, se tiver que chover, vai chover. Então, tem coisas que a gente não governa. Então, essas coisas são dirigidas lá por Deus, né? Por Deus. E aí a gente recebe essa informação, depois a gente vai crescendo e a gente recebe tudo, né? A informação, o idioma. Eu achei engraçado um dia um programa humorístico, né, na televisão, falou assim, não sei se foi o Jô Soares, ele falou para um outro artista assim, você sabia que as crianças americanas são muito inteligentes? O cara falou, por quê? Ele falou, não, porque lá as crianças já nascem e aprendem logo a falar inglês. Quer dizer, aonde que a gente nasça? Aprendemos o idioma que somos bombardeados, né? Que somos influenciados, isso vem tudo. E aí a gente vai construindo as nossas questões emocionais, o conhecimento, né? E a gente faz um sedimento, a gente vai tendo muito conhecimento, depois a gente vai aprendendo a ler, aglutinando, a gente vê as cores, tudo vai tendo influência, os sabores, né? Mas Jesus estava querendo falar algo muito forte. Ele estava dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que foi comprar terra onde tem pedras preciosas. Olha, a Ásia ali é um lugar muito rico, né? O Iraque, né? Tem petróleo, né? Então, quer dizer, muitas riquezas, a maioria das riquezas vem da terra, né? Quando o homem faz uma lavoura, né? Naquele livro do William Bennett, um dos ministros da educação dos Estados Unidos, os livros das virtudes, eu comprei os 2 volumes, mas tem o infantil. Ele disse que um pai estava para morrer, chamou os 3 filhos e falou, meu filho, debaixo dessa terra aqui tem uma grande riqueza, tem um tesouro. Quando o pai morreu, eles pegaram enxadas e cavaram, e cavaram, e cavaram, e cavaram, e cavaram, e não acharam aquilo que o pai falou que tinha. Aí eles começaram a fazer lavoura e ficaram ricos. A riqueza era o trabalho na terra. Então, olha só para você ver o que Jesus está dizendo. Que quando você encontra o Evangelho, tudo que você aprendeu para trás, você vai ter que refazer. Vai ter que reaprender, porque o novo, o Evangelho, o ser humano tem medo do novo, mas aquilo que você vai reaprender vai trazer gozo e vai te dar essa ideia do que é o reino dos céus. Um pastor amigo, um dia estava dando uma palestra, contou que uma senhora se converteu com uma idade assim bem avançada. Ele começou a mostrar, por exemplo, Mateus 1,25, diz que José não conheceu Maria até que ela deu à luz, quer dizer que o casal José e Maria depois tiveram uma vida comum de marido e mulher. E lá em Mateus capítulo 13, lá por volta do versículo 44, eu acho que aqui para frente, né?
ele fala dos nomes dos irmãos de Jesus, e tem muita gente que fica numa briga aí, dizendo, não, eram primos que eram chamados de irmãos, eram os apóstolos que eram chamados de irmãos. Não, 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 Nina, não. Olha, o João Batista era filho de Isabel, que era prima de Maria, né? Ele era filho de Zacarias, um sacerdote lá, que já tinha idade avançada. A Bíblia em nenhum momento chama o João Batista de irmão de Jesus. E ele foi o precursor de Jesus. Então, quando a Bíblia fala irmãos, é irmão mesmo. É irmãos, tá? E aí, olha, só que derruba a doutrina de que Maria deu luz e voltou a ser virgem. Isso derruba. As verdades, gente, a verdade, ela dói muito, sabe? Olha, aprender, quando eu estava na universidade, né? Em uma de minhas universidades, uma professora assim, de um conhecimento, de uma mestra, né? De uma doutora, ela disse, olha, aprender dói. Por que aprender dói? Porque a gente traz os conhecimentos e a gente briga por eles como verdade absoluta. E quando a gente fica conhecendo a verdade que está nesse livro aqui, a gente no primeiro momento dói. A gente não quer acreditar. A gente quer continuar com as doutrinas que a gente trouxe, com o conteúdo que a gente trouxe. Mas Jesus disse que quando você está em Israel e você procura um campo, o reino dos céus é semelhante a um homem que foi comprar um campo e que ele achou pedras preciosas. Quanta coisa a gente aprende nesse livro. A gente aprende tudo. A gente aprende ética. A gente aprende o que é amor. A gente aprende a tratar pai e mãe. É lógico que a Bíblia, ela tem um pouco de tudo. Olha, Jesus quebrou a lei da física quando andou sobre as águas do mar. Jesus quebrou a lei da química quando ele transformou a água em vinho. Tantas outras coisas mais. Quer dizer, a Bíblia tem um pouco de tudo e com muita força. Jesus, por exemplo, qual foi o grande inimigo que ele matou? Matou a morte. Falou que iria morrer, falou de como ia morrer, mas disse que ia ressuscitar no terceiro dia. E ressuscitou mesmo. No domingo de manhã ele havia ressuscitado e ele ficou 40 dias aparecendo até antes de haver a ascensão dele. Atos capítulo 1 fala da ascensão de Jesus e outra coisa, não fala da ascensão de mais ninguém. Mais ninguém subiu, quer dizer, vai ter pessoas aí que não subiram, mas Elias, né, subiu num redemoinho, né, não morreu ainda. O Enoque lá em Gênesis diz que ele andou com Deus e Deus o tomou para si, mas fique tranquilo que eles vão voltar para morrer. Talvez a gente não assista a isso, ou como o mundo tá a passos largos, parece, né, para o fim. Não é uma profecia negativa, eu não tenho dados de nada. Um dia perguntaram para Jesus quando é que ele viria. Ele diz, eu não sei a data. Quer dizer, eu não vou dar data para vocês. Eu posso dar os sinais. Quando a figueira começa a brotar folhas, é sinal que está chegando o verão, né? A primavera está aí. Então, meus irmãos, o Israel, depois de 70 anos que Jesus morreu, ela foi sitiada pelo general Tito, né? E ela foi devassada, e esse povo foi para o mundo inteiro. E eles vagaram por quase 2000 anos, não perderam os costumes, não perderam o idioma, não perderam nada. Agora, em 1948, Israel voltou a ser nação. E todas as vezes que a ONU abre os seus trabalhos, o presidente da República é convidado a discursar, porque o presidente que estava no poder, Oswaldo Aranha, ele ajudou novamente a oficializar o país de Israel, né? Por isso que um presidente discursa na abertura. Meus queridos, nós temos que tomar cuidado com as informações. Nós temos que tomar muito cuidado com as informações, né? Temos que tomar muito cuidado com as informações. O que você tem feito com as informações? Né? O que nós temos feito com as informações? Né? Nós não podemos. A Bíblia diz, Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O ser humano nasce destinado a ir para o inferno. Quando ele é criança, ele tem um período de
ele tem um período de liberdade, né? Jesus disse assim: deixai-me a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Nós não batizamos criança por causa disso. E outra coisa, lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Não temos condições de tomar a profissão de fé de uma criança. Como é que nós vamos batizar um bebê? Ele não pode dizer se ele crê ou não. Mas tem um detalhe: por que nós temos que levar a criança à igreja tão pequena? As pessoas, a minha esposa deu aula numa escola de inglês para criança de 4 anos. Eram palavras avulsas, né? Eram cores, blue, yellow, né? Red. Eram palavras soltas, mas já aprendendo inglês, já tendo contato com a língua. Às vezes os números, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? 6, 7, 8, 9. Então, você vê, se elas estão novinhas, né? Hoje tem que ir tão novinho para a escola, já vão para a creche. Se elas têm condições de aprender as letras, se elas têm condições de ter contato com o saber, elas também têm condições de aprender a palavra de Deus, para quando elas ficarem adolescentes, jovens, elas não caírem no mundo perigoso lá fora, das drogas, da má companhia, da perdição. Esse livro, gente, é um livro maravilhoso. Quem encontra o evangelho fica rico, ainda que tenha uma aparência de pobre. Eu estou terminando a minha palavra. Eu li um texto do livro de Bressa, é escrito por aquele povo também, pelo povo da Ásia, né? do Oriente. Diz que havia um livro muito famoso chamado Livro de Bressa. E o povo falava: ó, quem encontrar aquele livro vai ficar rico. Talvez até uma metáfora da Bíblia, né? Quem encontrar o livro de Bressa vai ficar rico, vai ficar rico. E muita gente saía procurando encontrar o livro de Bressa. Um dia um homem encontrou o livro de Bressa e começou a lê-lo. E o livro de Bressa era um livro assim, autodidático, sabe? Ele dava exercícios, né, matemáticos. Ele ia te dando lições, mandando você fazer coisas. E o cara foi fazendo o que estava no livro. E ele de fato ficou rico. Não era o livro em si que deixava rico, era a leitura do livro, era o ensinamento do livro que deixava rico. Glória a Deus, aleluia. Esse livro aqui é o livro que vai te levar para o céu. Eu me lembro quando estimulava, né? Quando eu estava à frente do rebanho, eu sempre digo: você tem que pregar, você tem que falar. E às vezes você vai pregar para a sua família, eles dizem que acredita na Bíblia. Eu acredito, e você vai pregando, e você vai apertando, você vai falando. Daqui a pouco a pessoa explode e diz assim: mas pastor, ou irmão, papel aceita tudo. Peraí, escritura de casa é papel. E se você não tiver escritura e ela não for registrada, a casa, humanamente falando, ela não é sua. Se a polícia te parar em qualquer cruzamento e pedir a sua CNH, a sua carteira nacional de habilitação, e você não tiver, o carro fica preso. Dinheiro é papel. E se você não tiver ele, você não compra as coisas. A Bíblia é a palavra de Deus. Outra coisa, ela não precisa de reforma nenhuma. Ela não precisa de atualização nenhuma. É os homens que precisam atualizar-se na Bíblia. Este livro tem promessas magníficas. A Bíblia diz que todo aquele que lê-la, eu creio que lendo você vai aprender. Tudo que fizer prosperará. Olha, eu tenho uma família de vitórias. Eu tenho 2 filhos, uma esposa. Até aqui Deus tem nos dado vida. Eu tenho uma neta. Deus tem nos dado saúde. Deus tem nos abençoado. Meus filhos têm empregos, são 2. Meus filhos têm a sua certa estabilidade. Eu não, eu sou um pregador, né? Eu sou um andante, né? Sou um peregrino, né? Eu vivo confiado em Deus, né? Mas Deus cuida de mim, né? Então, meus queridos, o dia que você encontrar realmente o evangelho, ele é chamado de boas novas. O dia que você encontrar tudo aquilo que você aprendeu, você vai ter que agora tomar posse do que está aqui, da Bíblia, do que está aqui, e não daquelas histórias que você trouxe.
Aquelas histórias que você trouxe nem sempre são verdades. O Soren Kierkegaard diz: estude, procure a verdade e depois de descobri-la realmente, viva por ela. Olha, um beijo no coração. Jesus te abençoe. Querido Deus e Pai, obrigado por esta mensagem, por esta noite. Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus por tudo. Um beijo no coração. Ó, quando lembrar, ore por mim. Pastor Antônio Carlos, Miriam, meus filhos e a minha neta. Tá? Ore por nós, tá? Eu oro por você, tá? Por aqueles que me veem, por todos, em nome de Jesus, tá? Um abraço.